Sim. Sim, Mai. Maravilha, então. Sim. Bom, gente, um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar de um assunto tão importante, né, que é inteligência emocional e gestão de conflito, que inclusive foi um tema muito pedido aí pela rede, né, para que a gente abordasse isso. Enfim, então eu e a Marília a gente vai contribuir aí com vocês. Antes da gente falar do tema em si, né, é importante a gente refletir que inteligência emocional, diferente de qualquer conteúdo teórico, técnico, né, é, eu preciso me propor a fazer aquilo. Então, a nossa ideia aqui é contribuir com vocês para que vocês tenham insights valiosos, para que vocês consigam refletir como que vocês têm lidado com as situações no dia a dia, como que estão as emoções de vocês, como que vocês têm cuidado disso, para que vocês consigam construir essa inteligência emocional. Ninguém vai sair daqui expert no assunto, né? A ideia não é essa. A ideia é a gente conseguir contribuir para que a gente, pelo menos, cutuque algumas feridas, para que a gente coloque vocês nesse movimento de, nossa, de fato, talvez eu não esteja tendo reações assertivas, não esteja agindo de maneira correta em determinadas situações. Então, a ideia aqui é que vocês reflitam para que a gente oriente vocês em algumas técnicas, o que, que é inteligência emocional, para que vocês consigam de fato aplicar isso no dia a dia, tá? A gente vai ter testes aqui que a gente vai disponibilizar para vocês, justamente para ter esse momento de autoconhecimento, que é o que a gente quer contribuir aqui com vocês hoje, tá? Para que vocês consigam colocar isso na prática. E não só que a gente fique falando o que, que é inteligência emocional, enfim, mas a ideia é que vocês consigam aplicar isso na prática. Qual que é a minha responsabilidade sobre isso? O que que eu consigo fazer? O que que eu consigo mudar hoje? Que atitude eu consigo colocar no meu dia hoje para que eu tenha uma evolução nesse quesito, para que eu melhore as minhas reações, os meus relacionamentos, no meu trabalho e no meu contexto pessoal? Porque quando a gente fala de inteligência emocional, não é só para o ambiente corporativo. Lógico que ele vai agregar muito, com certeza, mas vocês também conseguem utilizar isso na vida pessoal de vocês, tá? Então, para que a gente se apresente, né, Má? Antes da gente começar aqui o tema, eu sou a Maísa, faço parte aqui do time de Pessoas e Cultura, da franqueadora, para quem ainda não me conhece, junto com a Marília. Fico responsável aí pela parte de recrutamento e seleção e também atuo em alguns treinamentos, em algumas mentorias, justamente pensando aí no foco do desenvolvimento dos nossos colaboradores internos. Sou formada em psicologia, né? Já tem 7 anos aí que eu atuo na área de RH e espero contribuir aqui com vocês no dia de hoje. Espero que seja de grande valia tudo que a gente vai abordar aqui. E obrigada pelo convite, Marília, para a gente Imagina! conduzir esse conteúdo aí tão relevante. E muito prazer, quem não me conhece, eu sou a Marília, também sou analista de RH aqui da franqueadora, sou aqui de São José do Rio Preto mesmo, tenho formação em psicologia, tenho pós em gestão estratégica de pessoas, estou finalizando uma outra pós em programação neurolinguística, que está me ajudando muito, com o foco que eu tenho aqui, que eu gosto muito do Mercadão, que são os treinamentos, então eu fico com os treinamentos externos, então o Red Shark, né? Estou sempre ali com o pessoal. É muito incrível essa troca que eu tenho com a rede, né? Com vocês, porque a gente existe por causa de vocês, né? E contem sempre conosco. Então, a disseminação da cultura, a parte de conexão com as pessoas também, desenvolvimento. Então, eu cuido um pouquinho aí, tanto da parte interna quanto a externa, e contem sempre conosco. E aí a gente queria fazer um acordo com vocês, tá? Quem puder, deixa a câmera aberta, né, pra gente conseguir fazer um bate-papo. A gente colocou esse bate-papo até às 10, mas pode ser que a gente termine antes, tá? Como é um tema que foi pedido muito por vocês, né, que a gente fez um levantamento das necessidades, o que vocês esperavam, a gente queria muito sentir, porque a gente consegue ver no rostinho de vocês se vocês compreenderam, se não. O microfone sempre desligado para não ter nenhuma interferência. Mas, caso vocês tenham alguma contribuição, alguma dúvida, por favor, pode abrir o microfone, perguntar aqui para a gente, que a gente está super à disposição e que é muito também essa interação com vocês.
E falando em interação, a gente tem algumas aqui. Então, aqui no Teams, a gente tem uma mãozinha que fica ao lado de um smile, de um sorrisinho, que se eu clico nela, eu fico com um quadradinho amarelo em volta de mim. Então, quer dizer o quê? Eu estou com a mão levantada e eu quero falar. Então, se a gente for trazer aqui algum assunto que vocês querem, trazer alguma coisa e não cortar a gente no meio, erga sua mão que a gente já fala para vocês. Fulano, pode falar, né? O que você quer contribuir? E também nós temos esse sorrisinho onde a gente pode mandar um joinha, um coração, um palminha. Então, tem algumas interações que a gente também vai entendendo se vocês estão compreendendo, estão interagindo conosco ou não. E, principal, não julgue, né? Então, é um tema que é muito delicado, é um tema que exige autoconhecimento, e quando a gente fala sobre autoconhecimento, é um tema que dói um pouquinho quando a gente vai entendendo o que é inteligência, o quanto que eu estou, né, ligado e inteirado com a minha inteligência emocional e como que eu posso desenvolvê-la. Então não julgue, a gente está aqui para aprender junto sempre. E o que a gente vai abordar hoje aqui? A gente vai falar um pouquinho sobre gestão de conflitos, né? Que com certeza é um tema que muita gente não queria nem passar perto. Vai também identificar e compreender as suas próprias emoções. A gente vai também falar um pouquinho sobre algumas técnicas de autorregulação e gerenciamento do estresse, porque o estresse nem sempre ele é um vilão e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai conhecer os nossos sabotadores, porque a gente se auto-sabota direto, né? Então, onde eu me saboto? O que está acontecendo, né? Vamos entender. E também vamos identificar e conhecer os pilares da inteligência emocional. Exato. Então vamos lá, pessoal. Então, para que a gente possa começar, acho que é importante a gente começar falando sobre os conflitos, né? Porque quando a gente fala de inteligência emocional, a gente vai falar como lidar com esses conflitos, né? Como que eu resolvo, como que eu me posiciono, qual que deve ser a minha resposta àquilo que está acontecendo. Então, para que a gente comece falando a respeito de conflitos. Primeiro que o que é conflito, né? Ele é um processo natural que vai acontecer não só nas empresas, mas também nos nossos relacionamentos pessoais, com a nossa família, né, com o namorado, com a namorada, enfim, com a esposa, e não tem como a gente eliminar. Sempre vai haver conflito. Né? Ele é inerente a qualquer relação humana. Não existe uma relação que não tenha conflito. Né? É natural. Se eu tenho um ponto de vista, a Marília tem outro, se eu enxergo uma coisa de uma forma, ela de outra, naturalmente esses conflitos eles podem existir, né? A questão é como que eu lido com ele, né? Esses conflitos geralmente eles ocorrem quando ideias, sentimentos, eles são discordantes e quando eles são expressos. Porque se eu discordo, mas eu não falo nada, provavelmente eu não vou entrar no conflito, eu vou entrar num conflito interno, mas não com o outro, né? É, e Só para testar geralmente uma eles. interação aqui, Mai. Alguém aqui já teve alguma situação que você discordava, mas aí você preferiu não falar nada para não gerar conflito? Reage aí com um coração, com um joinha, alguma coisa. Só para a gente ter ideia de quantas pessoas. Ah, perfeito. Que bom, somos humanos. E eu fico feliz também por vocês se sentirem assim. É natural que isso aconteça e muitas vezes a gente acha que o fato de não se posicionar para evitar um confronto às vezes é uma solução, né? Ah, eu não vou falar porque não vale a pena, para não gerar um problema aqui, mas na verdade a gente já está gerando um problema, porque a gente está gerando um conflito interno, né? E isso, de forma mal resolvida, pode virar uma bola de neve lá na frente. A gente vai falar sobre isso, tá? E muitas vezes esses conflitos eles surgem por conta de funções e processos não definidos. Então vamos pensar hoje no nosso ambiente de trabalho. Então, fulano não fez tal coisa que ele tinha que fazer, ou os processos eles não estão tão definidos e isso acaba gerando rusga ali na relação, ou então uma comunicação falha. Né? Porque eu achei que fulano ia fazer. É que nem aquela história do cachorro de dois donos, né? Que sempre passa fome. Porque eu achei que fulano ia fazer. Não, mas na minha cabeça era você que tinha que fazer. Então, quando isso não está muito bem definido e estruturado, é aí que tem as brechas para gente ter os conflitos. Recursos escassos, então, se eu estou sem tempo, ou questão de reconhecimento, as informações, elas não estão tão claras, falta de material, enfim, tudo isso também é uma porta de entrada aí para os conflitos, né? Barreiras na comunicação, então, eu não gosto de fulana,
não vou conversar com ela, não vou interagir com ela porque eu não sou obrigada. Isso também gera os conflitos, né? Ou então coisas anteriores que a gente não resolveu. Então, num outro momento, eu acabei preferindo não falar, não me posicionar, e aquilo acabou ficando guardado, porque eu não esqueço, e lá na frente aquilo vai vir de uma forma muito pior, né? Então, os conflitos, pessoal, naturalmente eles vão acontecer, não tem como, né? E por que que eles existem, né? Porque se nós somos pessoas diferentes, logo nós temos interpretações diferentes sobre a mesma coisa. Então, até coloquei essa imagem aqui para ficar fácil para vocês entenderem. Tudo é uma questão de ponto de vista. Se eu conversar com uma pessoa sobre a mesma situação, eu vou ter um posicionamento e ela vai ter outro, né? Qual que é o lado certo da história? Né? Não tem lado certo, porque a gente, naturalmente, o ser humano, ele sempre vai olhar para a forma como ele enxerga, para aquilo que ele acredita, né? Dificilmente a gente vai fazer esse movimento de empatia, de olhar para o outro, entender o que o outro está falando. E quando a gente fala da empatia, ele é um dos pilares da inteligência emocional. Nós convivemos em sociedade, então eu preciso saber me relacionar com o outro. Tudo bem se eu não concordar com o outro, porque cada um vai ter um ponto de vista baseado na sua história, na forma como vê aquela situação, isso é natural. O que não pode haver é falta de respeito, um posicionamento às vezes agressivo, né? Isso que a gente tem que se policiar. De que forma que eu estou me posicionando, de que forma que eu estou me comunicando? Será que isso está gerando rusgas nas minhas relações? Será que isso está criando barreiras, fazendo com que eu me distancie das pessoas, fazendo com que as pessoas não queiram estar perto de mim? Ou eu estou tendo dificuldade de me relacionar porque eu não me posiciono, tudo me chateia e aí eu prefiro me ausentar daquela situação e aquilo vai me gerando uma sensação de, nossa, eu sou excluído de tudo, eu não tenho relacionamento com as pessoas, né? Então, vem o quanto que isso vai virando uma bola de neve. Então, Uhum. é justamente sobre isso que a gente quer abordar aqui com vocês, né? Ô, Mai, volta só no Uhum. slide anterior, porque a Amanda colocou aqui no chat que ela já usou essa imagem num conflito da loja e deu super certo. Hum, E isso é legal, gente, porque a Mai trouxe, né, a situação da empatia. O que que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Tem muitas situações onde a gente não vivenciou aquilo que a gente não consegue ser empático, a gente tenta ser. Mas é muito legal quando vocês utilizam essa forma, né? Talvez essa imagem, como que a gente fala assim, ai, tem que desenhar? Às vezes a gente precisa, né? Então, muito legal, Amanda. Obrigada pela sua contribuição aqui conosco. perfeito. Mas você vai me falando se tiver o pessoal contribuindo aí no chat, porque eu só tô vendo você na minha tela. Pode deixar. E aí, pessoal, quando a gente fala disso, vamos trazer então para o meu contexto, Maísa, meu contexto de loja, né, aqui com a equipe, enfim, se você que está aí ouvindo a gente, se você é um gerente de loja, se você é líder, como que você tem se posicionado, né? Lógico que este cargo ele envolve muita responsabilidade, e uma das responsabilidades é lidar com as pessoas. Né? O líder ele tem que ter esse tato de como que eu resolvo problemas, como tem duas pessoas do meu time que não estão se dando, que estão com conflito, como que eu me posiciono? Então, a primeira pergunta que eu faço aqui para vocês, como que você, na sua posição, tem lidado com os conflitos? Como que você tem se posicionado, né? Primeira coisa, né? O líder ele precisa encarar os conflitos e ele não pode fugir dele. Então, não acha que as coisas vão se resolver. Ah, não, eles são adultos, daqui a pouco eles se resolvem. Não permitam que isso aconteça, tá? Liderança não combina com omissão, insegurança e missimpatia. Né? É trabalho acima de qualquer coisa, gente. Então, vocês precisam saber como resolver um conflito entre a equipe, propor ali conversa entre eles, enfim, tenham esse relacionamento, né? Não fiquem com receio do o que que as pessoas elas vão pensar. Ah, mas se eu me posicionar, como que a minha equipe ela vai receber? Se você não se posicionar, ela vai receber de uma forma muito pior, você pode ter certeza disso, né? Você queria contribuir aqui, Má? Não, porque assim, realmente, gente, eu sei que tem muitos franqueados, gerentes aí conosco, né? Então, assim, ser líder, a gente tá até com a nossa gerente aqui, que é a Grazi, e ela fala muito uma frase que eu vou até replicar: ser líder é uma escolha. Então, quem é líder escolheu isso, né? Então, precisa muito.
muito entender que eu não posso ser omisso. Quando a gente é omisso, olha lá, a Graça está até fazendo joinha ali. Quando a gente é omisso, eu perco a mão do meu time, então eu preciso muito saber como lidar, né, com esses conflitos, eu preciso saber como que eu lido com a equipe, com a característica de cada um, como que eu dou um feedback assertivo também para cada um conseguir alinhar ali com o outro. Exatamente. E às vezes a gente fica com receio de se posicionar e do liderado ficar chateado, dele não receber bem, mas se eu não me posiciono, isso acaba permitindo que na minha equipe tenha insatisfação, desmotivação, insegurança. Ah, eu não vou falar nada porque toda vez que fulano faz isso, o gerente não faz nada, então ele deve ser o preferido, então ele deve ser, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu preciso me posicionar. Tem regras, eu preciso saber lidar com a minha equipe e vão ter momentos de conflito, sim. Ah, entrou um cliente na loja e era a vez do fulano, era a vez do ciclano, enfim. São coisas naturais que vão acontecer no nosso dia a dia. Podem ser coisas pequenas e podem ser coisas maiores. Então, independente, não permitam que essas pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia se transformem em grandes conflitos, porque aí depois é muito difícil de lidar, de resolver, de fazer com que a equipe tenha harmonia novamente, porque não foi resolvido lá no início, quando era uma coisa pequena. Tá? Então, tenham essas conversas, esses diálogos com a equipe de vocês. A gente vai ensinar algumas técnicas, mas e se eu ficar extremamente irritado com uma situação, como que eu me posiciono? Será que é o momento? Será que é a hora certa de eu resolver? Né? Como que eu vou falar com o outro? Até onde eu posso ir? Como que eu me comunico? Como que eu posso ser assertivo? E tudo isso está muito relacionado à inteligência emocional, porque se eu não tiver, eu não vou saber lidar com aquela situação. E aí uma situação que era desse tamanho, ela pode ficar muito maior, porque se eu não tiver inteligência emocional para resolver, aquilo vira uma bola de neve. Exato. E mais ainda, gente, é importante vocês entenderem qual que é o ponto que eu começo a me estressar, qual que é o ponto que eu sei que eu estou um turbilhão e não vai ser o momento. Muitas vezes a gente não conhece, não se conhece a esse ponto. Então, qual que é o momento que eu realmente preciso falar? Não posso esperar muito, mas eu preciso ter a racionalidade. Então, inteligência emocional e gestão de crise, elas estão muito ligadas. Então, por isso que a gente trouxe até junto aqui para vocês. E aí tem uma sugestão de livro, né, que é muito bacana, que é Como Discutir o Mais Importante, como tenho conversas difíceis, né? Então, assim, quem tiver interesse, procure aí esse livro, tem na internet também, né? Um PDF. Ele é muito importante porque ele vai abordar muitos pilares, né? Sobre a inteligência, vai falar um pouquinho o que que é sobre você, o que que é sobre o outro, para você começar a identificar e realmente ter uma liderança e se desenvolver como um líder e sabendo ter essas conversas difíceis. Porque por mais que a gente sempre fale, ah, é importante dar feedback, mas eu sei dar, eu consigo realmente abordar um feedback de uma forma assertiva com o outro, citando o que ele precisa melhorar? Ou eu finjo e omito que tá tudo bem, e aí repentinamente eu fico super desgastado e começo a perder a paciência e pego aquele famoso ranço, né, com aquela pessoa? Então é muito importante a gente sempre se desenvolver e fica aí uma sugestão de livro para vocês. É que a Carla falou alguma coisa. Ah, tá. Bom, e aí, gente, entrando um pouquinho sobre inteligência emocional, né? Inteligência emocional foi um conceito criado pelo Daniel Goleman, que é esse cara aí da foto, né? Então, a inteligência emocional é uma permissão que a gente tem para o indivíduo identificar as suas próprias emoções com muito mais facilidade. E eu tenho certeza que se eu abrisse aqui e perguntasse para cada um de vocês, você consegue identificar as suas emoções? Ah, consigo. Então me descreve. A pessoa trava. Porque lidar e descrever as nossas emoções é difícil. E muitas vezes, quando a gente vai descrever as nossas emoções, né, elas estão ali totalmente, né, envolvidas com os nossos sentimentos, com as nossas percepções de vida, com as nossas percepções de frustrações. E aí, quando a gente fala sobre inteligência emocional, sentimentos, né, e emoções, parece que a gente fica vulnerável porque a gente se abre. Então, é algo que é muito importante a gente lidar, principalmente
Na verdade, assim, não principalmente, né? Todo mundo que está aqui. Então, se tiver vendedores também aqui, é importante, porque vocês lidam com o público e a gente precisa saber lidar, né, com todos esses turbilhões de emoções e sentimentos que a gente recebe do nosso cliente, né, do nosso gerente, do nosso franqueado. Então, eu preciso saber falar sobre elas. E até um exemplo disso, Má, que você está comentando, o fato da gente não saber nomear as nossas emoções, a gente percebe quando tem uma briga. Então, sei lá, briguei com meu marido, briguei com a minha mãe. O que que você sentiu? Eu fiquei com raiva, eu fiquei chateada. Mas por quê? Porque fez tal coisa. Mas qual que foi o gatilho? Se a gente vai afunilando as perguntas, se a gente vai indo mais profundo para a gente de fato entender, aí a gente percebe que muitas vezes a gente não sabe. O que que foi o gatilho? Tudo bem, nessa situação eu fiquei com raiva, mas por que que eu fiquei com raiva? O que que aquilo me gerou quando a pessoa ela fez aquilo? Para mim a gota d'água foi quando ela falou isso, ou quando ela se posicionou dessa forma, porque a minha expectativa era outra. Muitas vezes a gente não sabe. E aí, o que que acontece? O erro é quando eu tento resolver uma coisa que eu nem sei o que que me gerou. Então, eu vou Exato. resolver um problema que eu tive com a Marília, mas eu não sei, eu só sei que eu fiquei com raiva, ou que eu fiquei chateada, ou que eu fiquei triste, mas eu não sei o porquê. Qual que era a minha expectativa? Se eu for falar com ela, de que forma que eu vou falar para eu não criar um problema ainda maior? É nesses momentos que a gente percebe que a gente não sabe nomear as nossas emoções, o que que a gente está sentindo, por que que a gente está sentindo. E é exatamente sobre isso, eu conseguir identificar as minhas emoções para que eu haja sobre elas. Porque se eu não sei o que está acontecendo, como que eu mudo aquilo, né? Exatamente. E assim, é muito importante mesmo, porque às vezes o que que acontece? Eu quero falar sobre, mas eu tenho receio de me expor e a pessoa não aceitar, não acatar aquele sentimento, ou não acatar a minha fala, e eu me expus de forma gratuitamente, vamos dizer assim, né? De forma totalmente gratuita, e aí eu fico ali com a pessoa emocionada, ou a pessoa nervosa, a pessoa louca, né? Tem tem várias nomeações quando a gente lida ali e fala sobre as nossas emoções e sentimentos. Exatamente. E aí a gente pergunta para vocês, né? Como que vocês têm se sentido aí nos últimos dias em relação a vocês mesmos? O quanto vocês têm ficado estressados, sem paciência, enfim, como que estão as suas emoções? A gente não se pergunta isso, a gente não faz essa análise, esse diagnóstico. Na última semana, quantas vezes eu fiquei irritada, estressada, chateada, triste? E lógico, gente, a gente vive, então a gente precisa sentir. Inteligência emocional não é sobre eu deixar de sentir, não é sobre eu não passar por situações desafiadoras que vão me estremecer, mas é sobre como eu lido com aquilo que me aconteceu, como eu lido com aquela emoção, o que que eu faço com aquilo, tá? Não é sobre deixar de sentir. E tem dados que falam, né, que 80% dos brasileiros eles se sentem estressados, né? Tem várias coisas no nosso dia a dia que vai estressar a gente. É trânsito, é economia, é o trabalho, é um cliente difícil que eu tive que atender naquele dia, que foi mal educado comigo de graça. Enfim, várias situações elas vão nos estressar no dia a dia. 60% dos usuários de redes sociais, eles afirmam que essas plataformas elas impactam negativamente na sua saúde mental. Aí eu te pergunto, por quê que as redes sociais elas têm impactado tanto na nossa saúde, né, e principalmente na nossa saúde emocional? Por conta de comparação, né, por Uhum. conta de ansiedade, enfim, então, e quanto tempo eu tenho passado nas redes sociais? O que que eu tenho consumido? É importante a gente fazer esse questionamento, porque às vezes o que eu estou consumindo está contribuindo para a forma como eu estou me sentindo. Porque eu entro, aí eu vejo a blogueira X que está com o celular do ano, que está viajando para não sei onde, e todas essas comparações, elas impactam na nossa mente, na nossa visão de mundo, nos nossos relacionamentos, e ninguém posta o outro lado da moeda. Dificilmente a pessoa ela vai postar o dia que ela tá triste, o dia que ela tá passando por uma ansiedade, o dia que ela não tá legal, né? Ou se não, E- posta depois de uma forma totalmente romantizada, né? Exato, né? Então, o quanto é real aquilo que eu tô consumindo? Porque isso está impactando a gente, só que a gente não percebe e a gente cada vez mais tem consumido. Não significa que a gente tem que deixar de consumir. Não tem como, a gente vive num mundo conectado. Mas como que o que que eu tenho visto?
o quanto que isso tem me influenciado e como que está a minha inteligência emocional para eu conseguir lidar com o que eu estou vendo, para que eu não romantize tudo que eu esteja vendo, porque a grama do vizinho ela sempre é mais verde que a nossa. Né? Então, uma reflexão aí importante para vocês fazerem, porque a falta de inteligência emocional hoje ela é responsável por 90% dos casos de desligamento. A gente contrata pelo técnico, a gente contrata pelo conhecimento que a pessoa tem, pelas experiências, mas a gente desliga pelo comportamento. E não só a falta de inteligência emocional, mas muitas vezes ela é a porta de entrada para outros comportamentos que vão me trazer prejuízos ali no ambiente de trabalho, tá? Exato. E a inteligência emocional é uma habilidade cada vez mais necessária, né? Ela representa 80% das aptidões necessárias para se tornar uma pessoa bem-sucedida. Para eu me tornar uma pessoa bem-sucedida, eu preciso saber o que que me estressa, onde que me dói, com quem eu quero lidar, com quem eu quero conversar, com quem eu lido melhor. Eu estou sabendo usar minha inteligência emocional para falar na hora certa com o meu gerente, com o meu franqueado, solicitar algo que eu preciso. E, né, a Mai trouxe aí que 90% dos casos de demissão vem por conta da falta de inteligência emocional. E hoje mais do que nunca, né? E por muitos fatores, inclusive o que a Mai trouxe no slide anterior, né? As comparações, porque as pessoas são bem-sucedidas. Certeza, né? A gente vê só a parte linda da vida das pessoas ali nas redes sociais. A outra parte a gente não vê, e a gente se compara porque a gente quer, a gente deseja. E muitas vezes a inteligência emocional, ela vem do nosso círculo, né, de amizades, círculo de pessoas que me inspiram. E será que eu estou tomando essas pessoas que eu sigo como pessoas inspiradoras? E aí eu estou achando que minha vida vai ter que ser cor-de-rosa igual a dela? Né? A gente nunca sabe onde que é o buraco, vamos dizer assim. E aí a gente precisa entender que a nossa mente, ela pode ser o nosso principal aliado ou o nosso pior inimigo, né? Em que sentido? Quantas vezes alguém virou para você e falou assim: "Ai, deixa quieto, o fulano não conseguiu, você também não vai conseguir, tá tudo bem". Né? E às vezes a gente toma aquilo como verdade, então a gente se rotula como, eu não consigo, nossa, eu não consegui converter essa venda, eu não consegui lidar com a objeção, então quando vier um cliente igualzinho esse, nesse mesmo estereótipo, você atende, eu não quero porque eu não vou conseguir fazer venda, né? E às vezes a gente utiliza esse rótulo e esquece que a nossa mente, ela pode muito bem virar, né? A gente pode muito bem conseguir alcançar o que a gente imagina, né? Então, assim, a nossa mente humana, tudo que ela pode imaginar, ela pode conquistar. E o quanto que eu estou usando isso a meu favor? Ou eu estou deixando as pessoas me rotularem e deixando com que as pessoas falem quem eu sou, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E é até importante, pessoal, até uma contribuição que eu queria trazer aqui para vocês. Dentro da psicologia, a gente tem algo que a gente chama de pensamentos automáticos. O que que são pensamentos automáticos? É tudo aquilo que passa pela nossa mente que a gente nem percebe. A maioria das vezes a gente não tem consciência deles. Então, sabe quando você vai fazer alguma coisa e você fala, nossa, mas isso é muito difícil, eu acho que eu não vou conseguir. Isso é um pensamento automático. Não tem como a gente desligar isso. A gente tem pensamentos automáticos a todo momento, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. A sacada é, a partir do momento que eu passo a identificá-los, eu passo a questioná-los, porque nem tudo que eu penso é uma verdade absoluta. E a gente precisa entender isso. Por quê? Como que a gente lida geralmente? Mas, olha lá, a Marília passou por mim, ela não me deu bom dia. Certeza que eu fiz alguma coisa, ela deve estar chateada comigo. Isso é um pensamento automático, né? A Uhum. partir do momento que eu passo a questionar aquilo, eu não passo mais a acreditar naquilo como uma verdade absoluta. A minha psicóloga, ela até falava para mim toda vez em terapia, Maísa, tudo aquilo que você supõe, você não sabe. Né? Então a gente precisa parar de ficar, nossa, mas isso aconteceu por conta disso, mas fulana pensa isso. A gente sempre está colocando as coisas como uma verdade absoluta, baseado na nossa forma de ver as coisas, né? Na nossa história de vida, na forma como eu fui criado, enfim, tudo que você supõe, você não sabe, né? A gente precisa começar a questionar os nossos pensamentos. Né? E quando a gente fala de inteligência emocional, antes de saber lidar com o outro, eu preciso saber lidar comigo mesmo. Porque às vezes, é o que a Marília estava falando, entrou um cliente e ele foi difícil, e aí todos os outros clientes que tiverem os mesmos padrões de comportamento, eu vou acreditar que vai ser difícil, que vai ser isso, que vai ser aquilo, né? Às vezes, eu tô tendo dificuldade com o outro porque aquilo é algo meu.
alguma emoção mal resolvida, alguma situação que eu passei que eu não olhei e que agora ela está voltando. Então, se questione, por que que fulano às vezes te incomoda tanto? O que que Uhum. fulano tem que te causa tanto incômodo? Ou pode ser algo que você também tenha, que você não consegue lidar, ou pode ser uma atitude que você gostaria de ter e que você não consegue ter. Né? Então a gente precisa se questionar, porque nem sempre é sobre outro. Às vezes está muito relacionado com a gente, com as nossas emoções mais mal resolvidas, com as situações que nós passamos que a gente não olhou lá atrás, né? E aí a gente fala como identificar e compreender as próprias emoções, né? Primeiro, o que são emoções? A gente precisa primeiro nomear isso para que a gente consiga entender. Então, são reações imediatas a estímulos que nos causam sensações agradáveis ou desagradáveis, né? São como respostas automáticas do nosso corpo, da nossa mente, às situações que a gente enfrenta no dia a dia. Então, a gente até trouxe aqui, qual que é a diferença de emoção e de sentimento? Sentimento é uma espécie de juízo e emoção são as reações inconscientes. Então, por exemplo, se eu receber um elogio, qual que é a emoção que eu vou ter? Nossa, vou ficar alegre. E qual que é o sentimento? Aquilo vai me gerar gratidão, aquilo vai me gerar confiança, aquilo vai me gerar orgulho, tá? Então é importante a gente fazer essa diferenciação para a gente conseguir entender e nomear no dia a dia. O que que eu estou sentindo? Ah, é raiva, é ódio, é rancor, porque a gente pensa que uma única emoção, né? Um único sentimento, quando na verdade, se a gente for analisando, tanto que tem até uma roda da emoção, né? Uhum. Que dependendo da intensidade, ela vai ter um outro nome. Então, não é só tristeza, alegria, né? A gente tem as 8 emoções básicas, mas delas saem outras emoções. O quanto eu estou sabendo reconhecer essas emoções para que eu faça algo com aquilo que eu estou sentindo, né? Uhum. Então, o primeiro passo que é importante aí vocês entenderem é que eu preciso reconhecer as minhas emoções, reconhecer aquilo que eu estou sentindo para que eu faça algo a respeito, porque senão não tem como eu agir ou mudar aquilo, tá? E não é sobre mudar o sentimento. Eu não controlo se eu ficar irritado com alguma situação. Eu controlo a forma como eu reajo àquilo, eu controlo como que eu vou responder o outro, eu controlo a forma como eu vou me posicionar, mas a emoção em si não tem como eu controlar. Não vou ficar irritado com essa situação. Quando você vê, já foi, já ficou irritado, já ficou, né? Mas a forma como eu lido, esse é o segredo, né? Quando a É gente aquela fala de famosa inteligência frase, né, emocional. Mai? Eu posso até fingir que gostei, mas minha cara não Não engana. nega. Não nega. E aí a gente precisa muito, né? Porque é muito isso, gente. A gente às vezes brinca com isso. Ah, eu posso até controlar a minha boca, mas a minha cara eu não consigo, porque a emoção ela é inerente. Ela é algo que é totalmente fisiológico. Então, a gente precisa entender e controlar isso, né? Então, identificar qual emoção, qual gatilho que me gera aquele tipo de emoção, para eu conseguir controlar aqui, ó, a face, né? Então a gente precisa ter essa autorregulação, né? Entender e gerenciar as nossas próprias reações às situações que são estressantes. E aí é até legal vocês identificarem, coloque isso como uma tarefa futura aí de vocês assim que a gente terminar aqui a nossa apresentação. Quais emoções eu mais tenho no meu dia a dia? Né? Tem até um teste na próxima tela. Posso já até falar, Mai? Que é como que eu reconheço e lido com as emoções. Então, gente, essa técnica ela é muito importante de vocês fazerem assim. Tentem pensar, hoje é terça, então tentem pensar desde ontem, assim que vocês se levantaram, né? Eu acordei me sentindo como? Qual que foi o sentimento e a emoção que veio assim que eu acordei? E aí descreva tudo que vocês fizeram no seu dia, qual foi a emoção que vocês sentiram e o sentimento que vocês sentiram, tá? Para vocês começarem a identificar. Porque às vezes eu estava vindo aqui, eu acordei bem, acordei feliz, dei bom dia lá para o meu marido, para minha esposa, para minhas plantas, enfim. Vim aqui, vim dirigindo para o trabalho, ou vim de ônibus, o ônibus estava lotado, eu fiquei muito irritado, ou eu peguei o caminho vazio e fiquei muito feliz, muito contente. Eu abri a loja, eu atendi um cliente que foi muito rude comigo, como que eu me senti, porque a gente precisa entender essa autorregulação. Muitas vezes o meu dia está sendo super positivo. Acontece uma coisa, e eu sou aquela pessoa pessimista, eu falo, nossa, era melhor não ter saído da cama.
né? Então façam isso para vocês começarem a identificar, porque quando a gente pensa coisas positivas, né, a gente consegue receber coisas positivas. Então, se eu também penso coisa negativa, eu só recebo coisa negativa. E é muito importante vocês entenderem para vocês aprenderem a fazer essa autorregulação também. Exato. E aí, antes da gente entrar aqui nas técnicas, pessoal, a gente vai disponibilizar para vocês o teste de inteligência emocional. Ô, Mar, se você puder mandar para eles, eu vou compartilhar aqui na tela para Vou eles mandar verem já. como que a gente vai preencher isso, tá? A gente vai mandar esse teste, então, lá no grupo da jornada para vocês E aqui no realizarem. chat também. Isso. Esse daqui é o teste, pessoal. Então, aqui a gente tem 20 perguntinhas, tá? Então, vocês vão responder. Então, por exemplo, a pergunta 1: você sabe identificar as emoções que sente? E aí vocês vão preencher. O quanto isso é verdade, né? Com qual frequência que isso acontece? Isso sempre acontece? Isso frequentemente? Ah, de vez em quando, raramente ou nunca. Então, numa escala de 0 a 5, o quanto isso tem frequência, o quanto isso acontece, tá? Uhum. Vocês vão responder as 20 perguntas, e aí aqui no final vai ter uma pontuação. Então, para cada sempre que vocês responderam, contabilizem mais 5 pontos. Cada frequentemente, mais 4 pontos. Cada ocasionalmente, que é o de vez em quando, 3 pontos. Raramente, 2 pontos e nunca acontece 1 ponto. Tá? Depois que vocês mapearem ali toda a pontuação das 20 perguntas, aí a gente tem aqui o gabarito. Então, numa escala de aliás, né, tem aqui as perguntas, e aí vocês vão colocar aqui a pontuação para vocês conseguirem identificar. De 20 a 39 pontos, então eu estou no nível X. De 40 a 59, Y. 60 a 79 e 80 a 100 pontos, tá? A gente não vai ter acesso ao teste de vocês. Então, assim, sejam transparentes com vocês mesmos, para que vocês façam o autodiagnóstico. Como que está a minha inteligência emocional? Como que eu tenho lidado com as coisas? Depois a gente vai querer ouvir de vocês como que foi reconhecer o quanto vocês, nossa, de fato eu me vejo dessa forma, ou não, tem momentos que eu acho que eu tenho, tem momentos que eu acho que não, enfim, a gente vai querer essa percepção. Não necessariamente vocês vão precisar trazer o resultado do teste, porque a gente quer que vocês sejam transparentes, tá? Uhum. Então, a gente vai mandar aí para vocês. A gente vai dar 5 minutinhos para vocês realizarem para que a gente consiga tocar, porque é importante vocês terem esse diagnóstico antes da gente seguir, para que vocês tenham esse autoconhecimento, né? Faz parte aí do processo. Então, para que vocês consigam se enxergar para a gente seguir aí com os próximos pilares, porque aí a gente vai entrar em técnicas, a gente vai falar sobre como me comunicar, enfim, cada uma das técnicas que a gente vai passar. E mais para frente a gente vai falar sobre os sabotadores, mas antes da gente chegar lá, a gente precisa desse diagnóstico. Como que está a minha inteligência emocional agora? Como que eu tenho lidado com as coisas, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aí no momento que estiver fazendo, manda mensagem aqui ou abre o microfone que a gente vai interagindo aí para que a gente vá orientando vocês, tá? Eu não consegui baixar o teste, eu não estou no grupo, eu acredito também. Eu não consegui baixar aqui do chat. Ô, Larissa, eu mandei agora embaixo o link do grupo do WhatsApp. Você consegue entrar? Eu mando novamente lá. Estou enviando novamente, só um minutinho. Enviei. Todo mundo aí conseguiu acessar, baixar, tá conseguindo fazer? Eu tô conseguindo ver o teste, mas eu não consigo baixar, fica dando erro. Você tá no grupo do WhatsApp? Ou você tentou baixar aqui pelo chat? Tentei baixar aqui pelo chat, eu tô no grupo sim. Eu Lá pelo mandei lá no WhatsApp grupo também. também, tá? A Marília mandou lá também para facilitar. Vou abrir lá.
Quem for terminando, pessoal, vai avisando aqui para a gente ter uma noção de quantas pessoas já finalizaram, quantas faltam. Pode ir levantando a mão, que aí a gente vai identificando. O meu fica dando um erro também, não consigo entrar. Você está tentando baixar aqui pelo chat? Então, eu entrei no grupo, mas para mim não apareceu o link do site. O link do teste, perdão. Nossa, eu entrei depois que vocês enviaram. Enviou de novo, tá, Yasmin? Tá, obrigada. Eu queria no... aquele... Como é o nome? Já deveria falar. Pessoal, qualquer coisa também, depois vocês podem me chamar, tá? Quem não tá conseguindo, aí depois vocês fazem o teste, eu encaminho, tá certo? Eu não consegui, tá? Aí eu anotei no papelzinho. Tá. Mas qualquer coisa ali no nosso grupo de jornada de gestão de pessoas, tem o meu número, e aí vocês podem me chamar, que eu vou mandando para vocês. Ingrid está com a mão levantada, João. E que eles já finalizaram. E já finalizaram o teste. Ah, então tá. Mas eu acho que a gente pode ir seguindo. Aí quem não Uhum. conseguiu fazer, depois vocês façam, tá, gente? E assim, uma coisa muito legal também, repliquem, tá?
todo esse assunto. O vídeo vai ficar gravado aqui, nosso treinamento também. Repliquem esse assunto, façam os testes com a equipe de vocês e desenvolvam também com todos eles, tá bom? É legal justamente para vocês terem esse autoconhecimento, né? Porque às vezes a forma como eu estou me avaliando é uma, e aí quando eu faço o teste eu vejo que na verdade pode ser outra, né? Ou eu vou estar me detonando achando que está péssimo, e na verdade às vezes pode ser que esteja mediano ou esteja bom, ou às vezes eu acho que está 100%, e aí quando eu faço o teste eu vejo que não está tão bom assim. Então, até uma forma para vocês se identificarem e até para vocês identificarem a equipe, né? Como a Marília falou, é importante vocês terem esse momento aí com o time de vocês. Quem fez aí, quem conseguiu ver o resultado? O que vocês me dizem? Vocês concordam com o resultado? Como que foi esse processo aí de diagnóstico? Queria ouvir aí pelo menos uma pessoa antes da gente seguir. Pode ser um de cada vez, tá? João, não tô te Não ouvindo. tô te ouvindo também. Acho que ele vai digitar porque não estava saindo o áudio. O pessoal tá aqui no chat. Feito, fiz, deu 76 pontos, 66, o meu deu 75. Fiquei bem feliz com o resultado. Porque esse Que maravilha. resultado é Vamos ver quem tem um aqui. bom nível de inteligência emocional. Então, é bem provável que você seja sensível às emoções dos que estão ao seu redor. Colegas, amigos, familiares e clientes. Você também tem consciência sobre o efeito do seu comportamento nos outros. Muito legal. Ter essa percepção é muito importante para como vocês vão. O que eu vou utilizar daqui? Que técnica que eu vou inserir no meu dia a dia? Então é importante aí. Obrigado por quem compartilhou aqui com a gente para a gente ter acesso. E aí eu vou voltar para nossa tela. Tá aparecendo? Sim, Mai. Então vamos lá. Então a Marília estava falando, né, a respeito dessa técnica de como reconhecer aí e lidar com as emoções, que é uma das técnicas que a gente vai passar aí para vocês. Aqui. Então, a gente tem a técnica RAIN, sei lá como que fala, né? Mas o que ela que significa, né? Então, cada letra é algo que eu preciso fazer. Então, R é reconhecer a emoção que eu estou sentindo. E para eu conseguir realmente reconhecer, eu preciso saber quais são essas emoções, qual o sentimento que está me trazendo essas emoções. Então, eu preciso ter uma boa inteligência emocional e um bom conhecimento sobre mim mesmo. O A é aceitar a emoção, permitindo que ela esteja presente sem julgamento nenhum. Eu tenho certeza que vocês, em algum momento, era alguma situação que você precisava, teoricamente, socialmente, eu queria ter uma reação, uma emoção, e aí eu tive outra. E eu fico me sentindo muito mal por ter tido aquela outra sensação e tudo mais, né? Ter essa outra emoção. Eu preciso aceitar que eu tive ela e entender o porquê. Tá certo? Isso é muito, muito, muito importante. Depois eu preciso investigar, né? A emoção com curiosidade, sem julgamento. Ou seja, quantas vezes eu sinto ela? Em quais situações ela vem, né? Tão de uma forma tão aflorada assim em mim que eu não consigo controlar. Eu preciso muito investigar isso para eu gerar esse autoconhecimento. E o N é não se identificar complementando, né, como complemento com a emoção. Então, não realmente me rotular. Ah, porque eu sou uma pessoa totalmente emotiva. Nossa, eu sou muito chorona. Certeza. Ou algumas situações te levam até a emoção que você precisa realmente chorar, porque o choro ele diz muito, né? Então tem até a fisiologia do choro. Se é um choro de tristeza, cai uma lágrima primeiro de um olho e depois do outro. Se é um choro de emoção, cai as duas de uma vez. Então eu preciso entender e não me identificar com aquilo, não me rotular. Tá? Aceitem, investiguem, né? Então, por exemplo, estou ali numa reunião de feedback e eu recebi uma crítica sobre o meu trabalho.
pode ser que a minha cara feche, pode ser que minha cara fique totalmente rude, e aí aquilo me gere uma frustração assim gigantesca, que eu quero, sei lá, cavucar um buraco ali e me enfiar. E aí, muitas vezes, depois de um tempo, o que que acontece com você? Vou lá e, poxa, precisava ter feito aquilo, né? Então eu vou investigando e vou vendo, né? E não vou me identificar daquele jeito como uma pessoa rude, como uma pessoa que não sabe receber o feedback ou se não uma crítica, né? Eu preciso realmente crescer. E aí, quando a gente fala, por exemplo, na situação, onde que geralmente a gente estagna? Eu não sei reconhecer, eu paro na emoção, no sentir a emoção. Então, foi uma situação que me deixou com raiva, eu estagno ali, né? Eu não nomeio aquela minha aquela emoção que eu tive, eu não investigo o que que foi o gatilho para eu ter ficado daquela forma. E aí, muitas vezes, eu vou ser, como a Marília está comentando, vou ficar reativo. A partir dali, qualquer coisa que a pessoa falar, a minha postura vai ser de não ouvir, né? A minha cara não vai negar, porque aí a pessoa ela já não tá mais aberta a ouvir, porque a emoção tomou conta dela e ela não consegue reagir àquilo, né? Não é sobre deixar de sentir, lembra? É o que eu faço com aquela minha emoção. Se eu tô com uma emoção muito alta, fiquei muito frustrada, muito irritada, primeiro, eu preciso reconhecer isso, me acalmar, para aí eu saber lidar com aquela situação. Qual foi o gatilho, né? Tô no feedback. O que que deu o gatilho para que eu sentisse aquilo? Em qual momento, né, que eu fiquei irritada, que eu fiquei chateada, que eu fiquei frustrada, que eu fiquei triste? É importante a gente seguir a técnica para que a gente consiga lidar e sair daquela situação, né, Má? E aí, falando a respeito, pessoal, de autorregulação, né, e gerenciamento de estresse. Segundo esse neurocientista, o estresse é uma ameaça real ou direcionada à nossa integridade física ou psicológica. Então, uma reação muito natural do nosso corpo quando a gente identifica perigo ou ameaça. Então, estou andando na rua, ouvi um barulho, era de noite, enfim, eu vou ficar numa reação de alerta, né? Isso é natural. Toda vez que a gente identifica perigo, o nosso corpo ele tem uma reação. Então, nem sempre o estresse ele é ruim, tá? E sim a forma como a gente lida com ele, né? Então, o estresse nem sempre ele é um vilão, senão a gente não conseguiria reagir ali aos perigos, os desafios do dia a dia, a gente ficaria estagnado, né? E isso iria comprometer a nossa integridade. Mas quais são os sinais de alerta do estresse? Já que ele não é um vilão, quando que eu tenho que me preocupar com ele? Quando ele aparece com muita frequência, quando ele dura por muito tempo, né? Quando a gente não consegue se adaptar àquela emoção e quando a gente não responde a ele. Então, nossa, qualquer coisinha me deixa estressado hoje. Opa, sinal de alerta. O meu nível de estresse ele deve estar tão alto que eu não estou conseguindo mais lidar com situações que antes eu conseguia. Qualquer coisa agora é gota d'água para mim. Qualquer coisa eu tenho uma reação muito expansiva, né? Muito direta, ou às vezes muito agressiva, ou então quando esse estresse ele dura por muito tempo. Então aconteceu alguma coisa e aí por muito tempo eu fico remoendo aquilo, por muito tempo eu fico estressada. Não é algo funcional para o meu dia a dia. Então, senti o estresse, daqui a pouco tô de boa. Não. Quando ele fica por muito tempo já é um sinal de alerta, né? Quando a gente não consegue se adaptar, então, nossa, eu não tô conseguindo digerir aquilo, eu não tô conseguindo lidar, também é um sinal de alerta, né? E se a gente não responde, também. Então, estou estressado, fico guardando, também é um sinal de alerta, tá? Porque uma hora vai explodir. Uma hora vai acontecer alguma coisa que você vai colocar isso para fora. E se a gente não sabe ir administrando, porque lógico, gente, nem tudo eu vou falar, nem tudo eu vou ter que entrar numa discussão, nem tudo eu vou ter que me posicionar. Tem momentos que eu vou sim, não, isso daqui não vale a pena, isso daqui eu vou guardar, vou digerir, que daqui a pouco tá tudo bem. Tem coisas que eu vou ter que não comprar, né? Só que eu preciso identificar qual que é o momento. E se eu sou aquela pessoa que tudo recebe, tudo recebe, tudo recebe, a tendência é que no momento você vai ter uma reação, às vezes, muito desproporcional para uma situação pequena, tá? E a gente acha que o fato de não se posicionar pode ser algo assertivo. Não, mas eu nunca brigo, eu sempre guardo as coisas para mim. E ser passivo não é sinal de inteligência emocional. Eu preciso saber ter conversas difíceis, eu preciso saber me posicionar. Não significa que eu vou ser uma pessoa agressiva, mas eu preciso encontrar um meio termo.
né? De não nem Exato. ser agressivo e nem ser passivo, mas saber os momentos de me posicionar e a forma como eu me posiciono. E outra coisa, né, Mai, quando a gente fala sobre os sinais de alerta do estresse, quando a gente está ali, né, eu vou somatizar de alguma forma. Então, eu posso ficar durante muito tempo doente de forma recorrente, eu posso ser aquela pessoa que eu durmo, mas acordo cansada porque eu não consigo me desligar, né? Então, a gente precisa muito observar isso. Uhum, perfeito. E aí uma outra técnica, né, que é de autorregulação e gerenciamento do estresse. Então, se eu estou muito estressada, como que eu faço o gerenciamento e a manutenção disso? Então, aqui é uma outra técnica, tá? Então, em cada letra, a gente vai ter aí uma ação que eu preciso fazer. Então, primeira coisa, se eu estou muito estressada, se eu estou muito irado com alguma coisa. Primeira coisa, estacione. Então, para tudo que você está fazendo, respira fundo e dê um tempo para si. Se retire daquela situação. Minha psicóloga, ela sempre falava para mim, Maísa, quando você estiver numa situação, se você estiver extremamente estressada, que você não conseguir reagir, sai daquela situação. Não fique naquele ambiente. Se não for possível sair fisicamente, então leve a sua mente para um outro lugar, para um outro pensamento, mas tira o foco daquilo que aconteceu. Então, eu e a Marília, a gente tá brigando por conta de alguma coisa, um cliente que foi grosseiro, enfim, alguma situação. Então, se eu não posso sair da situação, então o que que eu tenho que fazer? Levar o meu pensamento para fora daquela situação. Então, eu vou analisar o ambiente, eu vou analisar, sei lá, um pássaro que está passando, enfim, mas para que eu saia daquela emoção que está me consumindo, para que eu seja assertiva nas próximas reações, tá? Sente-se. Então, encontre um lugar que é confortável para você se sentar, para você mudar de posição, né? Ou vai para um lugar mais agradável, enfim, para você diminuir a tensão. Porque geralmente o que que acontece? A gente fica tão imerso naquela emoção, naquele sentimento que a gente está tendo, que a gente não consegue reagir de forma assertiva. E se nesse momento eu pego para responder, eu pego para resolver, a tendência é que eu haja de uma maneira não tão assertiva. Então, aqui, quem já esteve numa situação que você estava irritada com alguma coisa e aí você foi responder e você não respondeu de uma maneira que fosse agradável. Você foi grossa, você se posicionou de uma forma muito dura, você falou coisas que depois você se arrependeu. Isso acontece, né? Por quê? Porque a gente tá ali naquela emoção. A tendência, eu não vou parar para analisar se eu for direto com a emoção. Então, por isso, estacione, sente, mude de posição, enfim, ou leve o seu pensamento para uma outra situação para que você não fique imersa naquilo que você está sentindo ali no momento, tá? Alimente-se, né? Nem sempre você vai poder comer alguma coisa, né? Mas a estratégia aqui é você mudar o seu foco. Então, beber uma água, se tiver como você comer alguma coisa, se tiver como você chupar uma bala, se tiver como tomar um café, enfim, ingira algo ali para que você consiga também tirar o seu foco daquela emoção. Tá? Para que aquilo te ajude melhor no funcionamento do seu cérebro, para que você saia daquela emoção em si. O ele fala sobre orientar-se. Então, reflita sobre aquela situação, estabeleça pequenas metas e planeje os seus próximos passos. Então, nossa, tive uma briga, enfim, estou extremamente chateada com alguma coisa. O que que aconteceu? Reflete sobre aquela situação. Nossa, eu fiquei estressada no momento que a Marília falou isso daqui. Isso daqui para mim foi a gota d'água, né? Planeje pequenas metas. Então, nossa, eu preciso resolver isso com ela. Como que eu vou resolver? Como que eu vou falar? Como que eu vou me posicionar? A gente até vai falar sobre a comunicação não violenta, que é uma técnica que a gente tem que usar nos nossos relacionamentos. Então, aqui é o momento da gente planejar. Como que eu vou falar? Porque quem aqui já aconteceu de falar alguma coisa para alguém para tentar resolver uma situação e acabar falando nada com nada, não era aquilo que você tinha planejado. Nossa, era para eu ter falado isso e eu esqueci, e aquilo que não era importante eu trouxe. O nosso pior erro é a gente acumular muita coisa e na hora que a gente for resolver, a gente quer trazer tudo. Não, porque lá em janeiro você me falou isso, isso, isso. Não, porque aquela vez aconteceu uma situação e aí a gente traz tudo para resolver ali naquele momento. O caderninho do rancor, né? É. E aí você não vai conseguir resolver, porque a pessoa ela vai se sentir, nossa, ela está me acusando, então a nossa reação natural é eu vou me defender, tá? Uhum. Então essa parte da orientação ali, de refletir sobre aquela situação, estabelecer
Como que eu vou me comunicar? Planejar os meus próximos passos, ela é muito importante para que eu não tenha uma reação desproporcional. E o N, que ele fale sobre navegar. Então, agora que você está mais calmo, mais focado, siga em frente com aquilo que você precisa fazer. Então, o planejamento que você fez na etapa anterior, siga e realize, tá? Dependendo da situação, gente, não vai ser momento de resolver, tá? Então, nossa, aconteceu alguma coisa que me deixou muito irritada. Então, não é a hora de você resolver. Às vezes vai ser no dia seguinte, às vezes vai ser daqui umas 3 horas depois que você digerir, né? Então você precisa avaliar qual que foi o meu nível de estresse. Se for para não ser assertivo, não resolva na hora. É melhor você demorar um pouco para você resolver do que você resolver de qualquer forma e isso acabar causando um impacto negativo ali nas suas relações, tá? Perfeito. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre outra técnica que é a comunicação não violenta. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade de entender, né? Como que eu faço uma comunicação não violenta ou a minha comunicação, ela é violenta? E assim, quando a gente fala sobre comunicação não violenta ou comunicação violenta, não é batendo nada não, viu, gente? É realmente como que eu faço aquela pessoa se sentir mal com a forma que eu falo, com o meu tom de voz, né? Então a gente tem alguns passos aí de técnica para comunicação não violenta. A primeira é observe, né? Então observe realmente os fatos, o que está acontecendo e busque não julgar. Essa parte de buscar não julgar, ela é um pouco mais difícil porque a gente já tem os nossos pré-conceitos sobre vida, sobre o que é certo, o que é errado para mim, na minha visão, e eu preciso conhecer o outro. Então por isso que é tão importante a minha conexão com o outro, entender o que também me estressa e o estressa, né? O que o motiva, enfim. Então, ao contrário disso, as pessoas realmente vão atingir e entender aquilo que você está falando como crítica. Então, eu preciso primeiro observar para conseguir dar exemplos claros e palpáveis. Depois eu preciso identificar os sentimentos, né? Com que eu estou observando, como que eu estou me sentindo referente àquele fato, ou aquela fala, ou aquela situação, né? Então, é frustração, alegria, tristeza, né? E entender e se expressar. Como que eu realmente me senti, como que eu vou passar isso para essa pessoa? Depois, eu preciso identificar as necessidades, né, que estão conectas aos sentimentos que eu observei. Então, ai, é uma situação que eu precisaria de apoio, eu precisaria de atenção, eu precisaria de uma validação, tipo, muito bem, tudo bem, eu entendo que tá certo, que aconteceu isso com você, você é humano e tá tudo certo. E não, né? Às vezes a gente já fica lá com um monte de camada de cebola esperando que isso não se repita mais, já fica, vou perder meu emprego, ou senão vou perder meu amigo, né? Enfim, porque isso não é só âmbito profissional, é âmbito pessoal também. E depois eu tenho um pedido, né? Que é informar o que eu observei e qual que foi a minha necessidade referente àquele sentimento que me gerou essa observação, né? E fazer um pedido claro. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Observe que a gente não está se comunicando há alguns dias. Estou me sentindo frustrado, pois eu sinto a necessidade de apoio. Você aceita conversar um pouco comigo agora? E aí, a comunicação não violenta nada mais é do que eu realmente identificar a minha inteligência emocional, não julgar a inteligência emocional e as percepções sobre o outro e conseguir me comunicar de forma clara, tá? Então, é muito importante que eu não utilize da comunicação não violenta. E a parte mais engraçada é quando a gente começa a desenvolver isso, o que é? A gente descobre e a gente começa a se policiar muito no profissional e em casa minha comunicação continua sendo violenta. Então, aprendam a desenvolver isso, né? Isso é muito importante, isso faz a gente desenvolver e evoluir pra caramba. Uhum. E aí, essa mesma frase aqui que a Marília leu para vocês, que é uma comunicação assertiva, como que ela seria numa comunicação violenta? Você não me dá atenção, você não fala comigo, Você não tá parece que nem aí você pra não mim, pro meu gosta mais de sentimento. mim, né? Geralmente é a forma como a gente se comunica, a gente já chega acusando o outro. E qual que é a ideia aqui, gente? Fazer um movimento diferente, porque se eu chego acusando, qual que é a reação do outro? Peraí, vou me defender.
Não, porque não é isso. Porque aí a pessoa ela vai querer mostrar o ponto de vista dela, só que da mesma forma que você está comunicando. Então, Exato. se eu sigo esses passos, dificilmente a pessoa ela vai ser grosseira comigo, ela não vai me compreender, porque eu estou me expondo. Eu estou falando da forma como eu estou sentindo. Então, toda vez que vocês forem se comunicar, falar sobre uma situação que vocês não gostaram, ou o líder, preciso dar um feedback corretivo em alguém da minha equipe, não personifica, tá? Uhum. Então, porque você, Marília, é dessa forma, porque você fez isso, não fala da pessoa porque ela se sente atacada, mas fala da situação, tá? Nessa situação aconteceu isso. Sempre usem a situação e não a pessoa para que ela também não tenha uma reação, às vezes, desproporcional ou de ficar se justificando, porque aí vocês não vão se resolver. Porque aí vai ser um querendo se defender, falar o seu ponto de vista, e aí a gente não chega em lugar nenhum. Então, o segredo da comunicação não violenta é essa: é a gente se entender e a gente se expor. Né? A forma como o outro vai receber provavelmente vai ser muito mais assertiva também, e aí eu consigo resolver aquela situação. Perfeito. E aí, gente, a gente vai falar agora sobre os sabotadores. Então, nós falamos aqui sobre 3 técnicas que vocês podem aplicar no dia a dia, né? Que é importante sobre esse reconhecimento ali das nossas emoções, a forma como eu tô me comunicando. Então, como que eu vou resolver um conflito? E agora a gente vai entender o que são esses sabotadores. Por que que eu ajo da forma como eu ajo? Por que que às vezes eu tenho uma reação que não é tão assertiva, né? Então, sabotadores são padrões de comportamento e pensamentos negativos que atrapalham as nossas relações e as nossas atividades ali do dia a dia, né? Então, é quando eu duvido de mim mesmo, é quando eu acabo criticando os outros, é quando eu acabo procrastinando. A gente não percebe, tá? Que isso está acontecendo. Tanto que a gente vai ter um teste aqui para vocês identificarem quais são os meus sabotadores, porque na maioria das vezes a gente não percebe. Por quê? São coisas invisíveis, né? Se a gente não tem consciência, a gente não percebe, a gente só tem aquela tendência, aquele comportamento sempre, tá? Os sabotadores, assim como o perfil de comportamento, por exemplo, eles podem mudar ao longo da vida. Então, dependendo da situação que eu estou passando, o momento da minha vida que eu estou, um sabotador ele vai ser maior que o outro. E aí, daqui a pouco, aquilo mude, enfim. Então, é importante que de tempos em tempos a gente faça esse diagnóstico. Quais que são os meus sabotadores do momento? O que que eu tenho feito que eu não tenho percebido? Tá? A gente vai disponibilizar aí o teste para vocês fazerem, porque se você já quiser ir mandando, Mar, o teste ele fala, pessoal, de 10 sabotadores, tá? Todos nós vamos pontuar em todos. Não tem como a gente zerar um sabotador. Só que sempre vai ter algum sabotador que vai ser mais intenso, que vai estar mais presente, geralmente mais de um. O crítico, ele está em todos. Todo mundo tem um pouco do crítico, tá? Então vocês vão perceber que no teste de vocês vai ter a pontuação ali dos outros sabotadores, qual que é o maior, qual que é o menor, enfim, para vocês entenderem como que está sendo o funcionamento de vocês aí no dia a dia. E aí, antes da gente falar de cada um deles, eu vou até mostrar para vocês aqui o teste. Aqui. Tá aparecendo aí na tela? Tá sim, Mai. Então vamos lá. Então, essa daqui é uma planilhinha, tá? Que a Marília vai mandar para vocês. Vocês conseguem baixar ela para vocês preencherem. Então, são várias perguntinhas aqui. Costuma assumir a liderança em diferentes situações, pois fico impaciente com a falta de iniciativa dos outros? O quanto você se identifica com isso? Nossa, isso aqui é a minha cara. Então, você vai selecionar. Ou não, isso não tem nada a ver comigo. Enfim, vocês vão selecionar uma opção aqui. Depois que vocês selecionam, vocês podem reparar que aqui do lado ele sai o selecione uma opção. Então, não tem como eu assinalar duas, por exemplo, ó. Ele já me corrige, selecione apenas uma. Então, é aquilo que vocês mais se identificam. Eu não procrastino tarefas importantes, mesmo quando elas são desagradáveis para mim. Nossa, não. Eu procrastino muito. Então, sei lá, não muito. Então, vocês vão preenchendo, tá? Lá no final, depois que vocês terminarem, são 36 perguntinhas. Aqui na aba do lado de resultado, ele vai mostrar a intensidade daquele
sabotador de vocês. Então, por exemplo, o controlador aqui, de acordo com o que eu respondi, foi o que deu mais alto. Enfim, vocês conseguem ver pela porcentagem, porque automaticamente ele vai preenchendo conforme vocês vão respondendo aqui, tá? Então, deixa eu assinalar um pouco mais, para vocês conseguirem visualizar. Ó, tá vendo? Conforme eu vou preenchendo, ele vai aumentando, diminuindo, enfim, tá? Então a gente mandou aí para vocês realizarem, para vocês identificarem aí esses sabotadores, como eles estão agindo no dia a dia, porque aí a gente vai falar de cada um deles, como que eles se comportam, como que eles funcionam, enfim, tá? Eu mandei já lá no grupo do WhatsApp, tá, gente? Para vocês conseguirem preencher, pessoal, como é uma planilha no Excel diferente do último, vocês precisam habilitar a edição, tá? Lá em cima, porque senão não tem como vocês editarem. Uhum. Foi, Nayara, lá no grupo do Jornada de Gestão de Pessoas e Liderança. Vou mandar o link aqui do grupo novamente, para você entrar lá no grupo do WhatsApp. Consigo, João? É que eu não estou conseguindo colocar para todo mundo aqui ter acesso, mas eu já vou compartilhar. Ah, coloquei o grupo negócio errado, João, peraí. Caroline, tenta abrir o que eu mandei lá no WhatsApp. Ou se não, pode me chamar que eu te mando individualmente. Mas assim, gente, quem não conseguir responder agora, fiquem tranquilos que depois vocês fazem, tá? E mesma coisa daquele teste de inteligência emocional. Façam e aí depois repliquem para a equipe de vocês, tá? Se Teve você alguém que já quiser. conseguiu finalizar? Mas se você quiser ir passando já quais são os sabotadores, Mai, pra Eu gente. vou seguindo, porque como tem algumas pessoas que estão com dificuldade de abrir o arquivo, aí depois vocês fazem, mas eu vou apresentar aqui para vocês quais são para a gente já ir tocando, então.
Voltou a tela? Voltou. Então vamos lá. Então a gente aplicou o teste aí, né? Mandou para vocês. O que que a gente precisa que vocês avaliem, né? Qual foi meu maior sabotador? Em qual situação eu percebo que o meu sabotador ele me protege? Porque a ideia do sabotador é ele te proteger da vida, das situações que vão acontecer. Então, em quais situações ele está te protegendo? E em quais situações ele te atrapalha? Nossa, nesse momento aqui ele me protege da minha exposição, de uma situação desafiadora, mas nesse momento aqui ele acaba me prejudicando porque ele me impede de tomar uma decisão, ele me impede de agir, ele me deixa estagnado, enfim, é importante vocês fazerem esse diagnóstico, tá? Para vocês se autoconhecerem, como que tá o funcionamento de vocês. E aí, falando Uhum, sobre cada um dos sabotadores. O crítico, lembra que eu comentei que todo mundo tem, né? Ele é o principal uhum. sabotador, afeta todo mundo e ele faz com que você encontre defeitos em si, nos outros, nas condições, nas circunstâncias. Então, a gente sempre vai estar apontando o erro nos outros, né? O problema do crítico é quando eu fico muito focada no detalhe, enfim, e eu não foco na evolução, né? No que aquilo ele pode me trazer de positivo e só fico olhando de forma negativa para que o outro está fazendo, ou para mim mesmo, enfim. Então, eu preciso analisar isso. O controlador, né? Ele sente a necessidade de estar no comando, de dirigir as ações, de controlar as situações, de impor as suas vontades, porque ele acha que ele sabe como resolver tudo. Então, ele tem uma necessidade de controle, né? Ele fica meio incomodado quando ele não está à frente de alguma coisa, tá? O esquivo, né? Geralmente é a pessoa que ela se concentra naquilo que dá prazer e felicidade, né? E ela acaba procrastinando conflitos, né? Procura geralmente não resolver os problemas, porque ela quer fazer aquilo que é mais legal, né? Eu não vou querer resolver BO. Eu vou querer fazer aquilo do meu trabalho, daquilo do meu dia que eu mais gosto, que eu mais me identifico. E aquilo que me causa algum confronto, algum conflito, situações desafiadoras, eu tento me esquivar e eu evito resolvê-las, tá? Então, eu sempre vou deixando para depois. O hiperracional é aquela pessoa que ela tem dificuldade para lidar e entender os seus sentimentos. Por quê? Geralmente ela coloca a racionalidade acima de tudo, né? Para ela, as emoções elas só atrapalham. Ela é extremamente racional e isso causa danos no quê? Nas relações. Porque se a Marília ela vier chorar para mim, se ela vier desabafar, eu vou falar, não, mas deixa isso daí não tem nada a ver. Não, você tá chateada por conta disso. Não. Então é aquela pessoa que geralmente tem dificuldade de entender o outro, de entender as emoções, né? Porque ela é extremamente racional, tá? E acha besteira qualquer coisa, né, que gere Que, emoção. que gera emoção. Emoções são besteiras. O hiperrealizador, ele é movido por desempenho e pelas realizações constantes. Então, tudo ele quer que faça que dá certo. Então, são aquelas pessoas que romantizam aquele workaholic, que trabalham excessivamente e deixam muito de lado as suas necessidades emocionais. Mas, poxa, você não fica com saudade de estar com a sua família? Não, porque eu sou realizado no meu trabalho, eu amo o que eu faço. Aqui eu realmente me entrego, eu sou o que sou graças ao meu trabalho. Então, é aquela pessoa que respira trabalho, né, realização constante, então precisa se sentir totalmente realizado e coloca muitas coisas à frente das suas necessidades emocionais e prefere, geralmente está muito ligado com o hiperrealizador, com o hiper racional, né? O problema é quando isso se torna tão intenso que começa a trazer danos para a pessoa, né? Ah, eu trabalho demais porque eu preciso trabalhar, tudo bem, mas chega um momento que às vezes a conta chega, né? E a pessoa centraliza muito nela e aquilo acaba gerando um desgaste, enfim. Um burnout, ela não quer reconhecer, enfim. Aí tem também outro sabotador que é o hipervigilante, né? Que são aquelas pessoas que só ficam pensando no que pode dar errado. Eu conheço muitas pessoas que são hipervigilantes, que se alguma coisa começa a dar certo,
alguma coisa vai dar errado, porque nunca dá certo tudo para mim, né? Uma pessoa que é totalmente ansiosa, antes de agir, antes de tomar uma decisão e tudo mais, já fica pensando a resposta que daria, já fica pensando o que pode acontecer, né? Então fica sempre em estado de alerta. Então a pessoa fica sobrecarregada, é aquela pessoa que não vai conseguir dormir, descansar, é aquela pessoa que vai acordar sempre cansada, ansiosa pra caramba, então vai ter um nível de estresse que é o não saudável, né? Então é muito ruim esse sabotador hipervigilante. E o inquieto é aquela pessoa que acha que todas as suas emoções são maiores. E aí não aproveita nenhum momento atual. Então, ai meu Deus, eu sinto, eu tô sentindo uma gratidão enorme, não tá vendo tudo que tá acontecendo, tudo que tá passando, né? Então, aquela pessoa que perde o foco de iniciar e finalizar um projeto. Então, nossa, eu tô amando isso, amando, e tá amando tanto aquele momento que esquece de seguir, né? Então, realmente, vai se rotular como algo que eu estou iniciando, eu vou ser inquieto, vou começar várias coisas e não vou finalizar, e vai buscar sempre por essa emoção cada vez maior. Então, eu comecei a fazer jiu-jitsu, eu já quero faixa preta, e tô lá me entregando, e me entregando, e me entregando, e me entregando. Não vai ser agora, então deixa quieto. Vou procurar alguma outra coisa que me gere uma emoção de ganhar alguma coisa ou de passar de fases, né, muito mais rápido. Uhum. São pessoas que começam muitas coisas e têm dificuldade de terminar, né? Quando você Sim, vai ver, começou uns 15 cursos. Terminou algum? Não terminou nenhum. O exato. prestativo, né? Aquela pessoa que ela sempre busca por elogio, por aceitação. Então, geralmente, aquela pessoa que tem muita dificuldade de se posicionar, de falar que não dá para fazer, tem dificuldade com o não, né? Porque se ela falar não, nossa, o que que o outro vai pensar de mim? Nossa, eu não vou estar ajudando. Então, às vezes, ela deixa as suas necessidades para ajudar o outro, né? E a que custo, né? Tem que ter um equilíbrio aí nessa relação. A vítima, né? Aquela pessoa que se sente atingida com frequência, né? Então, são pessoas que geralmente costumam compartilhar ali seus sentimentos, seus sofrimentos, né? Faz sempre com que as pessoas ali à volta deem atenção para ela, né? Ó vida, E ó céus. o terra. E o insistente, né? A pessoa extremamente perfeccionista, né? Extremamente organizada ao extremo, tá? Quando isso passa a ser prejudicial, quando ela acredita que somente o caminho dela é o melhor. Não, Marília, vamos fazer desse jeito aqui, ó, porque desse jeito vai dar certo. Porque na cabeça dela, ela já sabe que aquilo vai dar certo, porque ela é extremamente organizada, na cabeça dela, ela sabe como resolver tudo. Isso acaba gerando ansiedade, tensão, né? Porque ela sempre quer colocar a forma dela de fazer as coisas, tá? Tá? Então, esses aqui são os 10 sabotadores, tá? É importante vocês fazerem esse diagnóstico. Nossa, qual que eu mais percebo no meu dia a dia? Na maior parte do tempo eu tô sendo prestativo e eu tenho dificuldade de me posicionar com o outro. Na maior parte do tempo eu tô sendo insistente, uma coisa que, cara, já tira seu foco disso, porque isso não vai dar resultado, isso, enfim, não vai dar retorno. Em vez de você ir para uma outra atividade, você fica preso naquilo e você não consegue mudar o seu foco, né? Ou então, eu tô sendo extremamente hipervigilante, extremamente ansioso com tudo, com o que vai acontecer, ou eu tô inquieto, eu começo um monte de coisa, eu não termino nada, ou eu sou mandão, né? Eu acho que a minha forma é a única que tá certa, ou eu tô sendo crítico demais. É importante vocês diagnosticarem isso, tá? Porque é a partir do autoconhecimento que eu consigo fazer algo a respeito. Se eu não sei, eu continuo tendo os mesmos comportamentos, as mesmas ações, e aquilo vai influenciar ali nos meus resultados. A gente vai passar um vídeo agora para vocês, justamente para falar sobre as crenças, tá? É um tapa na cara necessário para vocês É. assistirem aqui. Depois a gente quer ouvir a percepção aí de vocês, o que que vocês acharam do vídeo, o que que vocês entenderam, o quanto isso de fato acontece, o quanto isso é real, tá? Bora lá. Tá sem som, Mai. Som, Qualquer coisa, descompartilhe, compartilhe novamente, aí você Uma coloca. crença, Foi? foi? uma vez Deixa eu estabelecida. voltar do início. Isso vem das suas crenças. Uma crença, uma vez estabelecida, tem como função única e exclusiva se perpetuar. Olha que forte é isso.
Uma crença, uma vez estabelecida, tem como função única e exclusiva se perpetuar. Tanto é que na última discussão que você teve, quem é que estava certo? Claro que é você. O outro que estava errado. Aliás, sempre o outro está errado. Você já percebeu isso? Porque você está discutindo do ponto de vista da sua crença. Aí não te falei? Ó. Aí não te falei? A crença tem que falar assim, ó, se você pisar, se você estiver menstruada e pisar no chão frio, você vai gripar. Aí você, tá vendo aí? Gripei. Porque se você acreditar que vai gripar mesmo. Se você achar que uma rajada de vento te gripa, eu fico imaginando o cara que mora lá no deserto, está no oásis, com aquelas rajadas de vento 24 horas por dia, ia viver gripado. Mas lá ele não tem essa crença, porque lá não dá para ter essa crença. Ele não viveria. Então a crença, ela pode ser limitante. O que é evoluir? Você está aqui para evoluir? É por isso que você está aqui sentado, me assistindo hoje. Evoluir significa atualizar suas crenças. Quando você tinha 7 anos, a sua mãe falava assim, meu filho, minha filha, não atravesse a rua sozinho. Era muito válido, porque você podia morrer atropelado. Hoje você tem 35. Você chama sua mãe para atravessar a rua? Não. Você atravessa a rua sozinho. Você já se livrou daquela crença. Mas eu vou lhe dizer, conhecendo o que eu conheço de trabalhar com gente, você tem muitas crenças, mesmo tendo 35, 40, 50 anos, você tem crenças que são infantis ainda, que você ainda não abriu mão delas. Evoluir significa se livrar das crenças obsoletas. Aí eu pergunto para vocês, quais são as crenças que estão impedindo que vocês tenham os resultados que vocês precisam, que vocês querem? Quais são as crenças que estão limitando os seus relacionamentos? No que você tem acreditado? O que para você é uma verdade absoluta que você não abre mão? Às vezes isso está te deixando para trás e não permitindo que você avance, né? Por isso o diagnóstico ele é importante. Eu preciso ter noção quais são as minhas crenças, no que eu acredito e que para mim é uma verdade absoluta, né? Esse vídeo é... Façam esse questionamento. É importante para a gente conseguir refletir. Toda vez que eu assisto esse vídeo, ele é um tapa na cara, né? Porque todos nós temos crenças, só que tem crenças que nos limitam. Se toda vez que eu for atender um cliente, eu for pensando com o meu bolso, eu não vendo uma 4K. Se todo cliente que eu for atender eu achar que ele não vai ter dinheiro para comprar a minha lente top de linha, eu não vou vender, porque eu não vou nem oferecer. E aí vai se tornar uma verdade porque eu nem ofereci. Eu vou falar, tá vendo? Ó, ele quis de fato mais barato. Mas por quê? A sua forma de falar, a sua forma de se posicionar fez com que ele quisesse levar aquilo. Se você tem segurança, se você fala, se você consegue vender. Quando a gente fala de venda, né, venda de valor agregado, está muito relacionado com as crenças, porque se eu acho que o meu cliente ele tem o mesmo poder aquisitivo que o meu, eu não vou vender o que eu preciso vender, né? Então, é importante vocês analisarem isso. Quais são as crenças que estão me limitando hoje? Isso está muito, muito relacionado à inteligência emocional. Uhum. E isso vem da sua... Gente, esse vídeo aí, olha, você pode assistir diversas vezes, porque ele realmente dá uma chacoalhada em muitas coisas sobre nós, né? E aí, para a gente finalizar, vou apresentar aqui para vocês, né, dentro lá do Daniel Goleman, o que ele fala dos pilares. Quais são esses pilares da inteligência emocional, né? Então, para a gente conseguir resumir um pouco, então, para eu conseguir desenvolver a minha inteligência, vou fazer os testes para saber qual que é o meu nível de inteligência emocional e quais são os meus sabotadores. E depois eu vou realmente estudar, né, para eu conseguir ter essas conversas difíceis, fazer a gestão de crise, gestão de conflitos e tudo mais. Então, o primeiro pilar é a autoconsciência, ou seja, eu preciso ser consciente das minhas próprias emoções e como que elas influenciam os meus comportamentos e as minhas decisões. Então, eu preciso ter autoconsciência do que me estressa, do que me motiva, qual que é o meu propósito, qual que é o propósito do outro, até onde vai a verdade absoluta do outro. Então, como que eu lido e como que eu chego ali, né, para conversar algo que ele não está acostumado com aquilo, né? O segundo pilar é a autogestão. Então, é a capacidade que eu tenho de gerir as minhas emoções de forma saudável,
né? Aceitar o que eu estou sentindo, evitar que eu reprima o que eu sinta, porque senão depois vai somatizar, vai virar alguma doença, né? E gerenciar as minhas reações. Então, quanto mais eu conheço, né, as minhas emoções e as respostas fisiológicas que ela me gera, melhor eu consigo fazer essa autogestão. O terceiro pilar é a automotivação, ou seja, como que eu vou direcionar as minhas emoções para alcançar um objetivo que eu tenho, uma realização pessoal, um propósito individual, né? Então, essa automotivação é uma aptidão mestra e ela é difícil de atingir, bastante mesmo. Mas a gente precisa, né? Como seres humanos, a gente sempre precisa de um apoio, ou seja, de um acalento do tipo, você está indo bem, continue assim, né? Mas promovam, né? Invistam bastante nessa automotivação, nesse autoconhecimento. O quarto pilar é a empatia, então, que é o quê? A habilidade de entender, respeitar e acolher as emoções do outro. Então, realmente, ouvir sem julgar, né? É muito importante eu conseguir ter esse pilar de empatia, ainda mais quando eu lido com muitas pessoas. E a gestão de relacionamentos é o nosso quinto pilar, que é a habilidade de utilizar a inteligência emocional para construir, manter e gerenciar boas relações interpessoais. E conforme a gente vai se desenvolvendo em inteligência emocional, a gente vai identificando algumas pessoas que eu não vou conseguir mais me relacionar porque ela não respeita a minha parte, né? Então, isso diz tanto sobre o outro, diz tanto sobre mim. É tão gratificante mesmo a gente identificar isso e se conhecer. É muito mesmo. Tá contribuindo aqui, pessoal, falando sobre automotivação e empatia, né? A empatia, ela transforma aquilo que eu tenho de diferença com o outro em entendimento. A partir do momento que eu me coloco numa posição, não, deixa eu entender o ponto de vista da Marília, por que que ela está agindo dessa forma? Por que que ela pensa dessa forma? Isso ajuda, né, na minha relação com ela, né? Se torna mais fácil o relacionamento. E a questão da automotivação, né? A motivação ela só é concreta quando eu assumo a responsabilidade. Então, para de terceirizar a motivação. Não, porque responsabilidade do franqueado, do meu gerente me motivar. Não, ninguém motiva ninguém. Tá? Essa história de treinamento motivacional, essa história, isso não adianta, cada um tem a sua motivação. A minha motivação de ganhar dinheiro pode ser diferente da motivação do outro, né? Então, cada um sabe o que que se motiva, né? Por que que eu levanto todos os dias? Você precisa entender isso, né? Isso. Ah, mas se eu receber um aumento, aí eu vou ficar motivada. Vai, por 3 meses, mas é paliativo, porque não resolve. Daqui a pouco você vai estar insatisfeito de novo, você vai querer mais. Então, não é o outro que tem essa responsabilidade de te motivar. Você é o responsável por isso. Você sabe o que que dá para você fazer e você vai se comprometer ou não em fazer aquilo que te gera motivação. Ou senão aquelas pessoas, né, Mai? Ah, eu vou ser feliz quando acontecer isso. Então, eu vou me sentir motivado quando eu receber promoção. Então, já fica pensando de forma ansiosa para algo que vai acontecer e não vive o Uhum, agora, né? exatamente. A gente vai passar um outro vídeo aqui curtinho para vocês que fala justamente sobre esses pilares, né? E principalmente empatia e gestão de relacionamento. A reflexão aqui é o quanto eu tenho ajudado o outro, seja no meu trabalho, seja na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos, o quanto a gente tem tido essa atitude.
Geralmente a gente sempre está olhando para o próprio umbigo, né? E isso é muito importante quando a gente pensa em trabalho. Ali vocês estão lidando com outras pessoas, né? Então eu preciso fazer daquele ambiente um ambiente gostoso de estar. Se eu tenho um ambiente onde só tem briga, discussão, rusga, onde um não sabe se comunicar com o outro, não tem como ter um ambiente saudável dessa forma, né? E aí a empatia, como eu tenho feito esses relacionamentos, é primordial para que todos atinjam um objetivo comum. Uhum. Vamos falar da realidade da loja. A gente tem a meta da loja, né? Lógico, cada um tem a sua meta individual, só que se um não atinge, não atinge a meta da loja. Todos Exato. estamos remando no mesmo barco, né? Não tem aquela coisa de, mas é o lado do fulano que está afundando. Não, vai todo mundo cair, né? Então é importante a gente ter essa perspectiva, porque parar de olhar só para si, mas ter esse olhar empático, porque isso faz parte de inteligência emocional, a forma como eu lido com o outro, a forma como eu me relaciono, né? Isso faz com que eu seja assertivo, enfim. Exato. E assim, gente, é muito importante, né? Realmente desenvolver isso, né? O quanto que é sobre ele, o quanto que é sobre mim, porque a gente vive rodeado de pessoas, né? E o nosso trabalho é de pessoas para outras pessoas. Então, espero que vocês tenham gostado aí desses vídeos, porque assim, de benefícios da inteligência emocional, a gente tem inúmeros, né? Então, aqui a gente elencou somente 4, que é a resolução de conflitos, a melhora nas relações interpessoais, a tomada de decisão, que é aquela pessoa que só sabe falar sim, aprender a falar não e que não é resposta também. E também liderança, né? Então, como que eu vou me tornar um líder com uma alta inteligência emocional, né? Então, um líder que tem essa alta inteligência emocional, ele tem facilidade para engajar e inspirar as equipes. Então, realmente é aquele líder inspirador e que as pessoas querem seguir, né? Elas se inspiram, elas querem fazer por ele. Então, assim, o objetivo de todos é comum. Né? É atingir a meta, é estar ali com a loja, é atender muito bem os clientes, é a gente ter aquele marketing de boca a boca que faz a gente evoluir e trazer muito mais pessoas para dentro da loja através de indicações. Então, eu tenho certeza que se vocês conseguirem aí desenvolver e trabalhar um pouquinho, já vai dar muito resultado, tá certo? E agora a gente deixa aqui também 4 sugestões de livros, tá? Todos eles são do Daniel Goleman. Então, esse azul é o primeiro que ele soltou, né, sobre a teoria da inteligência emocional. Então, a teoria revolucionária, revolucionária que redefine o que é ser inteligente. E aí ele soltou depois mais 3 livros, né? Então, liderança e inteligência emocional. Então, como que eu faço um líder, como que eu me formo como líder de sucesso. E também o foco, né, a atenção do seu papel fundamental para o sucesso, e também como que eu treino meu cérebro, né, e a inteligência emocional sobre novas perspectivas. Então, a gente tem muito ainda para evoluir, para a gente desenvolver e conhecer o nosso cérebro e nossa capacidade aí de inteligência, de foco e tudo mais. Então, quem tiver disponibilidade também, fica essas sugestões de livros do Daniel Goleman para vocês. É. E aí, para a gente encerrar, gente, uma frase do autor, né, do Daniel Goleman, ele fala que quando eu digo controlar as emoções, me refiro às emoções realmente estressantes e incapacitantes. Sentir as emoções é o que torna a nossa vida rica. Não tem como eu deixar de sentir. Então quando eu tiver inteligência emocional é porque eu não vou mais sentir raiva, tristeza, rancor. Não. Inteligência emocional é exatamente eu controlar aquela emoção para que aquilo não faça com que eu não tenha capacidade de reação ou para que eu reaja de uma forma agressiva ou passiva demais, é o equilíbrio, tá? E vocês podem perceber que a todo momento o que a gente falou aqui no treinamento é reconheçam as suas emoções, porque são a partir delas que vocês vão ter as atitudes. Toda emoção gera um pensamento que gera um comportamento. Se eu não ajo na raiz, não tem como eu me controlar. Tá? É um princípio básico dentro da psicologia. Para que eu consiga controlar as minhas reações, eu preciso entender o que aquilo me gerou, a emoção, o sentimento que aquilo trouxe, enfim.
façam esse movimento, tá? Para que vocês tenham mudança a partir do autoconhecimento. O autoconhecimento ele é extremamente importante para que vocês tenham essas mudanças, tá? E insiram essas técnicas no dia a dia de vocês. Então, vão me comunicar, segue o passo a passo da comunicação não violenta, né? Estou numa situação que me deixou extremamente irritado, estressado. Segue a técnica de se retirar da situação, reconhecer sua emoção, enfim, planejar os seus próximos passos. Coloquem elas no dia a dia, porque senão de nada vai ter valido, né? Autoconhecimento ele é importante, só que se eu não faço nada a partir disso, eu não tenho resultado. Aí eu vou ser aquela pessoa que tudo sabe. Ah, não, Marília, isso daí eu já sei. Ah, não, isso daí eu sei, Que são realmente as eu 3 sei. palavras do fracasso, eu já sei. Exato, né? Então estejam abertos à mudança a partir do momento que vocês colocam isso em ação, tá? E aí aqui a gente traz o QR Code do grupo. Quem não conseguiu entrar ainda, tem o link aqui no chat também que a Marília mandou algumas vezes durante o treinamento. E também tem o QR Code, porque como a gente vai mandar esse material para vocês, é importante vocês terem acesso ali ao grupo, enfim, porque todo o conteúdo do Jornada vai ser compartilhado ali, todos os materiais, enfim, para vocês entrarem, tá? Agradeço aí a participação de todo mundo, né? Tivemos muitas pessoas aqui. Aline, você tinha erguido a mão? Eu Apareceu acho bem que ela ia rapidinho. bater palma. Não, foi sem Ela... querer, eu ia bater palma. Eu queria agradecer aí a participação de todo mundo, viu? Foi muito gostoso compartilhar esse tema que é tão relevante para as nossas relações de uma forma geral aqui com vocês. E contem conosco nesse desenvolvimento, né? Coloquem isso em prática. Foi um tema muito pedido por vocês. Então, ajam em cima disso, de tudo aquilo que a gente apresentou, façam os testes, quem não conseguiu fazer aqui durante o treinamento com a gente, mas repliquem aquilo que vocês ouviram, aquilo que vocês tiveram de insight. E vamos tirar uma foto, gente? Quem puder abrir a câmera aí. De verdade, agradeço demais. Então, quem não entrou ainda no grupo, entra. Em todo mês a gente tem um tema, né? E como foi um tema que foi muito pedido pela rede, a gente trouxe hoje. Vou colocar a galeria grande. Peraí que tá aparecendo aqui para minha todo mundo agora. Uau, quanta gente bonita! Todo mundo então, gente, murchando a barriga, sorrindo. 1, 2, 3 e aí. Perfeito, gente. A gente agradece muito, tá? Ficamos à disposição se vocês precisarem de qualquer coisa. Obrigada, gente. Uma ótima terça-feira aí para todo mundo. E bom feriado amanhã.